A palavra que eu quero falar para vocês hoje, que Deus colocou nessa manhã para compartilhar com vocês, é a mais poderosa arma de um líder. Você sabe qual é a arma mais poderosa de um líder? Você sabe qual é a coisa mais importante quando a gente fala de uma igreja de pequenos grupos? Tem a visão da igreja? Eu vi que colocaram a visão ali. Tem como projetar a visão da igreja? Tem? Por gentileza. Na atividade tem quantos habitantes? 15 mil. Desses 15 mil, quantos são evangélicos? Quanto? 2. Então a gente tem um público aí de 13 mil pessoas que precisam ser alcançadas. Você crê nisso? Só que, cara, vamos ser sinceros, né? Esses 13 mil não precisa ser só da comunidade batista, né? A gente não vai ser egoísta, né? Pode ser da primeira, pode ser da segunda, da quarta, da igreja assembleia, de tantas outras igrejas. Mas o que a gente pode fazer para alcançar esses 13 mil? E aí os irmãos têm uma visão. Essa aí é a missão, né? Acolher amorosamente e gerar discípulos de Cristo. E a visão é... Vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Amém. Você crê nisso? Se puder deixar projetado assim, beleza? Você crê nisso? Quando você lê essa declaração de visão, isso toca no seu coração? Ou isso foi só a ideia do pastor que escreveu? Não, né? A sogra sempre defende. Isso tem a ver com você? Sabe, o que você pensa quando eu falo bem assim, vamos mudar na atividade para o Senhor Jesus Cristo? Quando eu falo assim, vamos mudar essa cidade para o Senhor. Ou, se eu falo bem assim, vamos ganhar na atividade para Jesus Cristo. O que você pensa? Vamos. Será que é isso mesmo que você vem? Ou se quando você ouve bem assim, vamos ganhar na atividade para Jesus? Acho que não. Acho que... Talvez você até fala com a boca, mas o seu coração ainda não se converteu a essa declaração. Talvez você é um pouco cético. Talvez você não acredita mesmo que é capaz de mudar uma cidade. Talvez você acredite ainda que, não, ganhar alguém para Jesus até pode, mas a minha família ganhar para Jesus, por mais que você acredite que o mundo precisa de mudança, por mais que você acredite que na atividade precisa de mudança, por mais que você saiba que Jesus precisa ser coroado em atividade, você ainda continua cético. Talvez duvidoso. Talvez alguém que ainda não entendeu que há possibilidade para isso acontecer. Mas quando Deus alimenta um sonho, sabe, no coração de um líder, sabe, Deus torna esse líder alguém motivado, alguém que deseja que a coisa aconteça. Quando Deus alimenta um sonho no seu coração, meu querido, Ele vai te dar uma motivação, um entusiasmo. A palavra entusiasmo é Deus dentro da gente. Então quando eu falo de uma declaração de visão, de cuidar e capacitar novos discípulos, isso queima no meu coração, isso gera um combustível para mim. Sabe, quando eu falo de um sonho, sabe o que acontece? Acontece de que eu saio da inércia e começo a me mover. O que a gente precisa entender é que todo líder vai ter em comum uma ideia ideal. Todo líder vai ter em comum algo que visualizou. Sabe, visualizar é a essência da liderança. Se a gente não pensar bem assim, o que a gente está vendo ali? Talvez você vai assim, estou vendo um bando de lajota que ainda precisa ser rebocada e a obra que ainda não acabou. Sabe o que eu vejo ali, quando eu olho para aquele prédio? Eu vejo um projeto social acontecendo, vidas sendo transformadas durante a semana. Eu vejo várias crianças recebendo a palavra de Deus. Talvez você só vê lajota e um prédio não acabado,
mas eu vejo vidas sendo transformadas, eu vejo casas sendo abençoadas, eu vejo gente sendo liberta, eu vejo gente sendo curada, eu vejo gente sendo encorajada pelo poder do Espírito Santo, eu vejo gente sendo capacitada, eu vejo gente tendo oportunidade de receber uma qualificação profissional através de um projeto. Talvez daquela sala ali vai sair o futuro prefeito dessa cidade, talvez dentro daquela sala ali vai sair o promotor dessa cidade, o advogado dessa cidade, o professor mais ilustre dessa cidade, talvez vai sair daquela sala ali. Você acredita nisso? Então, se a gente acredita nisso, a gente vai ter o quê? Uma visão, e visão é a coisa mais poderosa, irmão. Sabe, a visão é a capacidade do líder de visualizar algo e isso mexer na sua vida. Então, visualizar, a visão é a essência da liderança. Tire de um líder a capacidade de visualizar. Tire de um líder um ideal. Tire de um líder o seu sonho e ele morre. Fala para o pastor Joel: pastor, a gente não quer mais saber de pequeno grupo, não. O que você acha que vai acontecer? Eu não sou evidente, não, mas eu acho que o pastor Joel vai falar assim: irmão, vocês não querem, não? Então eu vou para outro lugar. Falaria ou não falaria? Por quê? Porque isso está no coração dele. É a visão que Deus deu para ele. Talvez ele poderia ser um ótimo pregador, né? Não que ele não seja, mas ele poderia ser um pastor Hernandes Dias Lopes. Mas sabe o que eu aprendo? Que um grande pregador não faz uma grande igreja. Eu sou do Espírito Santo. Eu vou constantemente a Vitória. Em Vitória a gente tem a primeira igreja presbiteriana do Brasil, a igreja do Hernandes Dias Lopes. Ela não é a maior igreja do estado do Espírito Santo. Ele é um ótimo pregador, um ótimo teólogo, um cara que já escreveu quase todos os comentários da Bíblia expositivamente. O que eu quero dizer para você? Que um grande pastor não faz uma grande igreja. O que faz então uma grande igreja? Líderes apaixonados, líderes que têm uma visão, líderes que entenderam que a visão é o que move, a visão é o combustível, a visão é o que faz o líder continuar, a visão é o que me dá motivação para não parar. Eu estou vendo o obstáculo, cara, na atividade tem 13 mil habitantes que ainda não conhecem Jesus. Talvez eu ia sentar e chorar, né? Obrigado, pastor. Talvez eu ia sentar e chorar, mas quando eu fico sabendo que tem 13 mil pessoas que ainda não conhecem Jesus, eu falo: uau, eu tenho oportunidade de ter uma célula na minha casa, eu tenho a oportunidade de abrir uma célula no meu emprego, eu tenho a oportunidade de falar de Jesus na minha escola. Caramba, tem 13 mil pessoas que precisam ser alcançadas. Glória a Deus que eu sou um que foi alcançado, e a partir da minha vida eu posso alcançar alguém agora. Para quem tem visão, problema não é desculpa, pelo contrário, o problema é uma oportunidade. Para quem não tem visão, o problema se torna desculpa. A gente é uma igreja tão pequena, a gente está começando, a gente poderia fazer outra coisa, né, pastor? Vamos fazer um trabalho com jovens, vamos fazer um trabalho com adolescentes, vamos fazer um trabalho com a MCA, vamos fazer um trabalho com os homens. Vamos com calma, a gente está muito... depois da pandemia, olha o que a gente fez, olha o que a gente está fazendo. Vamos, tira o pé do acelerador, né? Eu acredito que a visão, sem sombra de dúvida, é a energia que cria, sabe? É o fogo que acende a paixão no coração das pessoas. E a gente precisa de líderes apaixonados, porque a sua célula só vai pegar fogo se você estiver incendiado. A sua célula só vai ser uma célula diferente se você como líder for diferente, né? O fogo não é, o avivamento não é o fogo que desce, mas o avivamento é o fogo que se espalha. E a gente precisa entender isso. A gente precisa ser líderes apaixonados, gente que tem um chamado, sabe? Isso é claro, isso motiva a gente, sabe? O chamado é nítido, que mantém, sabe, o nosso esforço concentrado há anos após anos, décadas após décadas, pessoas servindo Jesus de modo que, sabe, não vão se cansar, abnegados, perseverantes. O que vai fazer isso? É a visão, irmão. É a visão que não deixa a gente cansar, é a visão que não deixa a gente parar. Eu tenho 10 anos que eu lidero uma igreja em célula.
gente já tem mais de 100 células. Mais de 1.400 pessoas em célula. A gente começou em agosto de 2011 com 71. 20 de agosto de 2001. E cada vez que passa, eu entendo que eu tenho que buscar mais de Deus, mais renovo, mais força, mais do Espírito Santo, me apaixonar mais, e entender que ainda eu não cheguei aonde Deus deseja. Eu quero ver a minha cidade ser transformada. Minha cidade tem 120 mil habitantes, 87 mil não crentes. No verão chega a 1 milhão de pessoas na cidade de Guarapari. A cidade que é conhecida pelo carnaval, pelas praias, pelas boates, pelos entretenimentos. Mas eu quero que Guarapari seja conhecida pela cidade do avivamento. A cidade que a pessoa vai lá para passar férias e ela encontra Jesus. Sabe, eu quero que você perceba o poder de uma visão. Veja o que Deus fez com Abraão. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Versículo 1 e 2. Apenas. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a sua família e a família de seu pai, e vá à terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Sabe, quando eu olho esse texto, eu estou vendo claramente o chamado de Abraão, mas eu não estou vendo só o chamado de Abraão, eu estou vendo que Deus deu a ele uma visão. Abraão, você que está em Ur dos Caldeus, uma cidade politeísta, em que tinha vários deuses, que era corrompida pela idolatria, pela imoralidade sexual. Sabe, você, Abraão, vem aqui. Deus está chamando ele. Eu estou te chamando. Sai do meio da sua terra. Sai do meio da sua parentela. Sai, deixa a casa do seu pai. Deixa a sua família. E eu estou te mostrando agora uma visão. Vai para esse lugar. E eu vou fazer você alguém grande, alguém famoso, alguém que vai abençoar. Você será uma bênção para os outros. Eu creio que Deus está falando isso aqui para vocês essa manhã. Eu creio que Deus está falando para vocês assim: olha, está na hora de vocês entenderem que eu tenho uma terra prometida para vocês. Eu tenho um lugar que eu estou mostrando para vocês. E Deus já mostrou para vocês. Na atividade, é o lugar onde vocês estão. Essa aqui é a terra prometida. É o lugar que Deus te colocou. É o lugar onde você está. E Deus está falando assim: eu vou fazer você uma grande nação. E aqui não é ser grande por ser para ostentar, porque a grandeza no reino de Deus não é poder. Grandeza no reino de Deus é servir. É bacia e toalha. Eu já falei até com o pastor Joel e com a Tati, que eu acho um crime uma igreja ter uma estrutura como a gente tem, as nossas igrejas têm, e ficar fechado durante a semana. Isso é pecado. Deus nos dá isso aqui tudo para a gente servir a comunidade. Aula de inglês, reforço de matemática, reforço de português, projeto de jiu-jitsu, projeto de judô, manicure, dá aula de manicure, dá aula de cabeleireiro, dá aula de pedreiro, dá aula de eletricista, dá aula de bombeiro, né? Por que não? É pecado? Porque a igreja não é isso aqui. Isso aqui, ó, não é a igreja. Aquilo lá não é a igreja. Isso são áreas que a igreja tem, porque a igreja somos nós. A igreja são pessoas. O Adonias, né, escreve um livro, Segunda de Campos, e ele fala o seguinte: igreja não é monumento, igreja é movimento. Então igreja somos nós em movimento. Então, irmão, pensa o seguinte: aqui é um campo missionário, tem uma escola aqui do lado. O que a gente pode fazer para abençoar esses alunos? O que a gente pode, né? Tanta violência invadindo nas escolas, tanta coisa ruim acontecendo. O que a gente pode fazer? Um projeto para abençoar os professores. Vamos oferecer massagem para os professores na igreja. Na hora do intervalo, o professor vai vir aqui, vai ter uma maca e ele vai ser massageado. Estou dando uma ideia, né? Nem sei se isso.
Mas a gente precisa entender que Deus vai nos fazer grande. Para quê? Para a gente abençoar. Você é abençoado para abençoar. Você cresce no reino de Deus para abençoar outro. Quando o pastor Joel fala assim, o pastor Rafael está aqui, tá? Para mim é uma honra estar aqui, irmãos. É um privilégio. Porque eu sei o que Deus está fazendo na minha igreja, lá em Coroado, é para que eu possa abençoar outras igrejas. Não é para que eu me torne famoso. Eu cobrei 50 mil para estar aqui hoje. Não é para isso. Brincadeira, gente, não cobrei nada. Né? Tem que falar, porque senão depois alguém vai falar assim, nossa, pastor Joel está pagando isso tudo. Né? Não. Não, eu estou aqui porque Deus está me abençoando de tal forma que eu possa compartilhar com vocês. E é isso que a gente aprende lá na Central. De graça a gente recebe, de graça a gente compartilha. Porque uma vida que é salva aqui na atividade, para mim vai ter o mesmo valor que vai ser salva lá em Coroado. E uma vida que é salva lá em Coroado tem o mesmo valor para vocês aqui de natividade. Porque no reino nós somos irmãos. A gente só está separado geograficamente. Mas no final de tudo a gente serve ao mesmo Senhor, ao mesmo Rei, ao mesmo dono da obra, ao que um dia voltará. E a gente vai ter que apresentar Ele, está aqui, os frutos das nossas mãos. Então, quando eu penso nesse texto, eu penso numa visão. E é por causa de uma visão que a gente sai da zona de conforto, irmão. É por causa de uma visão que a gente obedece. É por causa de uma visão que a gente recebe um chamado. É por causa de uma visão que quando eu tive 13 anos, eu lembro que na minha igreja estava tendo culto de missões. E naquela época, o culto estava sendo passado na TV. Tinha uma TV grande em cima da mesa da ceia, uma TV de caixote, aquela de tubo assim. Alguém é dessa época? Muita gente aqui é dessa época, né? Eu ia perguntar se alguém era, mas é uma TV de tubo de 29, grandona assim, e tinha um videocassete do lado. Sabe o que é isso? Videocassete? Sabe? Você sabe o que é? Não, né? Videocassete? Não é demônio, não. Aí tinha um videocassete do lado, e aí tinha a fita, né? E aí o pastor colocou a fita de missões. Aí tinha na época eu não lembro nem quem era o pregador, mas eu lembro que aquele cara falando na televisão, ele falou muito ao meu coração. Eu já tinha sido batizado, eu me batizei com 10 anos. Mas naquele dia eu entendi que eu precisava entregar minha vida para Jesus. E interessante que o chamado daquele homem, né, que pregava era sobre entregar a vida para Jesus e ser um vocacionado. Eu levantei a minha mão e eu fui lá na frente. Coisa mais doida, né? Levantar uma mão para o cara que está na televisão. Mas ele falou isso. Você que estiver aí ouvindo, levanta a mão. E aí o pastor fez um apelo e eu fui lá à frente. Com 13 anos, eu entreguei minha vida para Jesus Cristo como Senhor, meu único Senhor e Salvador. E eu disse sim ao chamado pastoral. Eu lembro que quando eu cheguei no ensino médio e eu falava que eu seria pastor, o pessoal ria de mim. Ih, vai ser pastor, cara. Porque hoje, 20 anos depois, né? 15 anos depois, 25 anos depois, ser pastor é tranquilo. Tem pastor que tem quase 2 milhões de seguidores no Instagram. Mas naquela época não tinha isso. E aí eu falei, não, eu vou ser um pastor. E eu lembro que eu fazia um discipulado em 2002. E aí no discipulado tinha uma questão de você descrever o que você esperaria daqui a 10 anos para a sua vida. E eu lembro que eu escrevi lá que eu queria ser um pastor diferente. Que eu queria estar casado. Que eu queria ser pai de 2 filhos. Que eu queria ser um pastor de uma igreja com vários grupos pequenos. Passando-se esse tempo todo. Hoje, eu vejo que aquela visão que eu tive lá em 2002, Deus concretizou. Sabe, irmãos, visão é algo poderoso. Vocês têm uma visão, irmãos. Essa visão deve guiar essa igreja. Qual é a visão? Cuidar e capacitar novos discípulos.
Isso precisa estar no coração de vocês. Isso precisa queimar no coração de Deus, do coração de vocês, intencionalmente através do pequeno grupo. Ou seja, o pequeno grupo não é uma coisa por acaso. Ah, se tiver pequeno grupo, beleza. Se não tiver também, graças a Deus. Graças a Deus que não tem pequeno grupo. Ai, esse negócio de ficar abrindo minha casa para receber pessoas, misericórdia, é muito trabalho. Não, é o pequeno grupo que a gente vai ganhar pessoas. É o pequeno grupo que eu vou levar o meu amigo do trabalho para conhecer Jesus. Porque se eu chamar ele para a igreja batista, ele não vai vir. Mas se eu chamar ele para um churrasco na minha casa, ele vai. Se eu chamar ele para uma reunião na minha casa diferente, ele vai. Mas não é só chamar ele para a reunião, porque também a gente tem que ser estratégico. Se eu chegar para ele aqui, ó, como é o seu nome, brother? Se eu chegar para o Gabriel, ô Gabriel, vamos lá na minha casa. Ele vai falar assim, você nunca falou comigo direito? Você está aqui no meu trabalho todo dia, agora você está me chamando para entrar na sua casa? Você vai me vender o quê? Né? Ele vai pensar isso. Né? O que eu tenho que fazer então pelo Gabriel? Primeira coisa, orar. Eu tenho que gerar ele aqui, ó, no meu coração. Eu tenho que gerar ele aqui espiritualmente, sabe? A palavra gerar é muito forte, sabia? Gerar é o que a mulher faz. Uma gravidez é uma gestação. Eu tenho que gerar o Gabriel no meu espírito aqui, no meu coração. E aí, na primeira oportunidade que tiver, eu vou dar um doce para ele. Um bombom, serenata. Depois eu vou chegar nele e falar assim, cara, vamos tomar um café? E aí um dia eu vou chegar para ele assim, ei, vamos lá na minha casa. Vai rolar uma resenha lá e vai ser massa. E com certeza, depois de eu ter orado por ele, de eu ter investido tempo em uma amizade com ele, de eu não ser um crente antipático, né? Mas eu ser um cara legal, um cara simpático, um cara bacana. E quando eu convidar ele, ele vai falar assim, pô, eu tenho que ir na casa desse cara. Porque primeiro eu ganho o Gabriel para mim. Aprenda isso. Primeiro eu ganho o Gabriel para mim. Segundo, eu ganho o Gabriel para minha célula. Terceiro, eu ganho o Gabriel para Jesus. Quarto e último, eu ganho o Gabriel para a igreja. Não inverta essa ordem. Porque às vezes a gente está querendo trazer primeiro para a igreja para depois querer ganhar ele para a gente. E aí não vai dar certo. Primeiro eu ganho o Gabriel para mim. Ele tem que ser meu amigo. Porque se ele for meu amigo, aonde eu estiver, ele vai querer estar. Se o Gabriel for meu amigo, se eu falar assim, cara, vai ter tal coisa, pô, vou com você. Se o Gabriel for meu amigo, se eu falar assim, pô, vamos para a academia, ele vai comigo. Se eu falar assim, Gabriel, vamos ali lá na casa da Emily, o Gabriel vai. Eu sei que ele vai. Né, Gabriel? Na casa da Emily ele vai, na minha ele não vai. Então, eu preciso ter esse tipo de intencionalidade. Eu ganho para mim, eu ganho para a célula, eu ganho para Cristo, para depois eu ganhar para a igreja. Às vezes a gente está querendo trazer o cara primeiro para a igreja, como se a igreja fosse a solução do problema. Sabe, é por causa da visão que a gente vai sair da zona de conforto. Irmão, Deus não está interessado na sua zona de conforto. Deus está interessado com o seu crescimento, né? Eu sempre penso assim, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que, pastor, você, né, aí falou aí na sua palavra que o seu filho de 2 anos e 7 meses faleceu? Deus não poderia ter evitado essa tragédia, essa desgraça? Poderia. Deus poderia. Mas sabe por que Deus não fez? Porque Deus não está interessado no meu bem-estar, no meu conforto. Deus está interessado que eu cumpra o meu propósito. Porque de nada adianta ter o meu filho vivo e se eu não fizer aquilo que Deus me chamou para fazer. Não adianta você ter carro, casa, sucesso, bens materiais, se você não fizer aquilo que você foi gerado para fazer, irmão. Você está perdendo tempo. Deus não está interessado em seu conforto. Por isso que às vezes a gente vai passar pelo vale da sombra da morte. Por isso que a gente passa por dias difíceis. Por isso que a gente passa por dor, por perda. Porque Deus está interessado que a gente cresça. Por isso que Deus não deixou Abraão na terra que ele estava. Por isso que Deus falou assim, sai Abraão da sua terra. Não era mais confortável Abraão ficar na terra dele?
Não era mais legal Abraão ficar na terra dele? Não, mas Deus falou assim: sai daí, cara, sai desse lugar, você não pode ficar nesse lugar. Existe outra dimensão, existe um outro nível de esfera que eu quero te levar. Às vezes Deus faz isso com a gente, irmão. Deus, Ele vai nos tirar da zona de conforto. Deus vai tirar a comunidade batista da zona de conforto. Deus vai te tirar da zona de conforto. Se você acha que ser crente é só vir domingo de manhã, domingo à noite na igreja e cumprir a tabela, dar o dízimo, você está equivocadamente errado. Você está extremamente errado. Deus, Ele vai te tirar da zona de conforto. Deus, Ele vai colocar em você uma inquietude. Deus vai colocar em você uma insatisfação. Você vai perceber que precisa de fazer algo mais. Porque não tem como ouvir a voz de Deus e ficar no mesmo lugar. Ninguém que escuta a voz de Deus fica do mesmo jeito. Por isso Provérbios diz que quando não há visão, o povo, não tem freio. O povo é destruído. Sem visão, o povo perde a vitalidade, o povo perde o sentido de viver, o povo perde, a motivação. Se eu não tenho uma visão, irmão, eu vou ficar sentado e prostrado. Eu falo com a Brenda direto sobre isso. Se eu não tivesse uma visão, a tragédia que aconteceu com meu filho teria me parado. Se eu não tivesse uma visão, eu ficaria sentado e lamentando por tudo ter acontecido. Se eu não tiver uma visão, eu não estaria aqui na atividade, eu não estaria continuando o ministério pastoral, eu não estaria fazendo o que eu faço, mas eu recebi uma visão de Deus. E o pastor Joel foi muito feliz aqui. Joel, ele leu o texto de Atos 26, 19. Paulo diz assim diante ao rei Agripa: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, por causa de uma visão celestial que eu recebi quando eu tinha 13 anos de idade. Eu não parei, e nem vou parar. Vocês receberam uma visão. Vocês têm uma visão, irmãos. A visão está ali, ó. Cuidar e capacitar. Vocês têm uma visão, e eu quero dizer o seguinte: vocês não podem parar. A gente chegou já a 12 células, a 13 células, a 20 células, a 100 células. Não, existe ainda 13 mil pessoas na cidade de Natividade que precisam conhecer Jesus. E eu creio que daqui de Natividade vai sair célula para Itaperuna, célula para Campos, célula para o Rio, célula lá para o Espírito Santo, só para Guarapari que não vai precisar, porque lá já tem a minha. É por causa de uma visão. Eu gosto sempre de citar uma frase do Bill Hybels que diz o seguinte: visão é um quadro do futuro que gera na gente paixão. Visão é um quadro do futuro que gera na gente uma paixão. Sabe, cada uma dessas pessoas tem uma visão. Cada um dos homens de Deus tiveram uma visão. Sua imagem do futuro, vai gerar o seu coração bater mais rápido, disparar. Qual é a imagem do futuro? Tem uma mosquinha chata, né? Eu tô ligado. Aqui. Qual é a imagem do futuro que o seu coração dispara? Qual é a imagem que produz um efeito em você, tremendo? Posso te dar algumas imagens? Primeira imagem: ver toda a sua família ser salva. Seu coração dispara por isso. Seus filhos, seus irmãos, seus pais, seu esposo, sua esposa. Isso queima no seu coração. Posso te dar uma outra imagem do futuro? Ver os bares em Natividade serem fechados. Onde tem um bar, vai ser transformado numa célula. Quando eu falei isso uma vez na igreja, tinha um cara que era dono de bar. Eu falei assim que eu sonhava em ver os bares do Coroado fechado. Ele cutucou a mulher assim e falou assim: esse pastor está doido, ele vai quebrar comigo. Hoje esse irmão, é o Isaías, o nome dele,
Isaías Salvador. Hoje ele é um dos membros do conselho da igreja. É líder de célula, é um apaixonado por Jesus, é o cara que mais multiplica células assim na história da igreja. Foi um dos que mais multiplicou célula. Ele é um pedreiro. Gente simples. Mas um cara que se tornou apaixonado por Jesus, porque multiplicar a célula não tem a ver com quanto de teologia você sabe. Multiplicar a célula tem a ver com quanto de amor você tem pelo perdido. Não é sobre o quanto você sabe de Bíblia, porque tem gente que sabe de Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, mas não coloca em prática. Mas talvez você saiba 1% da Bíblia e você é aquele que coloca em prática. Posso te dar uma outra imagem do futuro? Ver as bocas de fumo, os lugares de prostituição, de droga, aqui de natividade sendo fechados. Crianças sendo alcançadas pelo poder da palavra. Isso é um quadro do futuro. Isso dispara o seu coração. Eu gosto demais do texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Para mim é o quadro do futuro que eu sempre sonho. O quadro que eu visualizo para o futuro é Apocalipse 7, 9, que diz assim: depois disso eu olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Sabe, a imagem do futuro que faz o meu coração bater mais rápido, a minha mente disparar, é ver uma grande multidão de pessoas que eu amo sendo salvas e diante de Jesus. O que mais eu quero ver é a minha cidade sendo alcançada por Jesus. Eu quero olhar para essa grande multidão e ver assim: cara, existe gente de Guarapari aí dentro. Eu quero olhar para essa grande multidão e ver assim, gente que eu vi, né, ali que estava perto de mim, gente que cresceu junto comigo, gente que eu cuidei, gente que eu estava perto. Eu olhar e ver diante do trono do Senhor. Eu quero ver dessa grande multidão gente de natividade que hoje eu estou conhecendo diante do trono do Cordeiro. Eu quero ver uma grande multidão de gente sendo salva. É isso que o meu coração dispara. Eu não tenho nenhum interesse em outra coisa a não ser ver gente sendo alcançada pela palavra transformadora do Evangelho. Ah, meu querido, a minha visão é ver a minha cidade salva, é ver as nações curvadas diante do Cordeiro, é ver as pessoas dizendo: Hosana, Hosana, bendito seja o Senhor. Essa é a visão que eu quero. É isso que eu desejo. Ver o maior número de pessoas salvas, gente liberta das drogas, da prostituição, sabe, da idolatria, da imoralidade sexual. Ver gente sendo redimida pelo poder do Evangelho. É por isso que eu sonho. Essa é a imagem do futuro que faz o meu coração disparar. Sabe, quando Deus finalmente traz uma visão bem objetiva para a vida de um líder, tudo muda. Pessoas que têm visão serão capazes de influenciar outras. Então, se eu tenho visão, eu vou te influenciar, irmão. Se o pastor Joel ele tem uma visão, ele vai ser um influenciador. De 10 palavras que ele fala, pequeno grupo, é 9. Ele fala de liderança. Ele vai falar que você tem que estar abrindo a sua casa para receber pessoas. Aí você vai assim: nossa, é chato isso. Não é chato. É algo que queima. Você já conversou com um flamenguista? O cara é chato pra caramba. Não pode ganhar que bota a camisa do Flamengo. Quando perde, esconde. Todo mundo esconde. Mas quando ganha... Eu fui fazer um casamento na sexta-feira. O cara casou, ele entrou com o hino do Flamengo. Eu falei assim: isso aqui é uma blasfêmia. Isso aqui é uma blasfêmia, isso aqui é uma heresia. Vou cancelar esse casamento. Mas é algo que queima no coração dele. Você já viu quando o cara é fã de Bolsonaro? Ele, de 10 palavras que ele fala, 9,9 é Bolsonaro, né? Ou Lula, não sei. Né? É perigoso até falar isso, que na igreja que o povo está tão fanático política que racha a igreja, se bobear. Célula não racha a igreja não, mas política racha, né? O povo está tão desequilibrado que está feio o negócio.
Mas quando a gente tem uma visão, a gente vai influenciar pessoas. Agora, quando a gente não tem uma visão, presta atenção nisso. Quando a gente não tem uma visão, a gente é influenciado por qualquer coisa. Qualquer coisa. Rapaz, tem aquela igreja ali que abriu. Rapaz, lá tem um pastor que ora que emagrece. Vou para lá. Ó, aquela igreja que abriu ali, o pastor ora e o dente de ouro aparece. Ó, aquela igreja ali, ó, tá fazendo um trabalho com homens top demais. Eles vão para a montanha, fica lá 4 dias sem comer e os caras voltam igual um leão. Quem não tem visão é influenciado por qualquer coisa. Não é o que vai acontecer com os irmãos aqui, porque os irmãos têm uma visão. Qual é a visão? Você pode falar para mim? Então deixa eu te dar algumas características de uma visão. Já estou acabando. 3 coisas que eu quero falar. Quais foram as características que Abraão recebeu como sua visão? Primeiro, ele recebe de Deus. Toda visão é fruto de uma resposta de Deus. Toda visão é fruto de um relacionamento com Deus. É o tempo que você investe em oração, leitura da Bíblia. Abraão, ele recebeu de Deus, e por ele ter recebido de Deus, ele não desistiu, porque ele sabia que Deus estaria com ele. Quando Deus dá uma visão, irmãos, ele sustenta. O que sustenta essa igreja, pastor Joel, não é o dízimo dos irmãos, não é outra coisa a não ser Deus. Porque no dia que a gente achar que é o dízimo de alguém, a influência de alguém, a gente está perdido. Mas o que sustenta essa igreja é a visão que Deus deu. Se Deus deu, a gente não faz nenhuma força para a porta ficar aberta, porque ela vai ficar aberta. Agora, se Deus não deu, meu irmão, você pode tentar abrir a porta e você não vai conseguir, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então Deus deu uma visão para vocês. Então receba essa visão. Receba essa visão. Certamente foi uma consequência de vocês terem ouvido Deus. O pastor de vocês é um anjo que Deus colocou aqui. É ou não é? A senhora é, não é? Ele é o anjo. Se vocês tiverem qualquer dúvida disso, pergunta à sogra dele. Mas ele recebeu uma visão, irmão. A gente é tão carente de líder hoje, que a gente não tem referências de líder. O Brasil vive uma crise de liderança. Quando você pensa na questão da liderança, quando você pensa na política brasileira hoje, você tem que escolher entre um cara e o outro que não representa você. São Paulo está lá, ó, tendo um debate lá, acirrado lá. E quando a gente tem um líder, a gente acha assim, o pastor Joel é ditador. O pastor Joel é muito severo, é muito fechado. Não, porque quem tem liderança, quem é líder, não é vaselina. Pô, pastor Joel não flexibiliza. Poxa, pastor, vamos, em vez de a gente fazer pequeno grupo, vamos mudar um pouquinho, vamos, né, lá, eu lembro da conferência lá na Paixão Contagiante, vamos botar uma purpurina na flecha, né, botar um pisca-pisca, vamos, né, não, cara, é simplesmente pequeno grupo, é simplesmente pequeno grupo multiplicador. A gente não precisa inventar roda. E aí, às vezes, quando você escuta o pastor de vocês, talvez tendo o posicionamento, o pastor acha que é o dono da igreja. Não, irmão, é porque ele é o líder. Ele não é o liderado, ele é o pastor. O pastor pastoreia, o pastor não é pastoreado. É ele que tem a palavra. Ele é o Moisés da igreja, ele é o Abraão da igreja.
ele é o líder. Segue o líder. Segue o líder. E quem não segue o líder, geralmente fica perdido. Fica confuso. Uma outra coisa que eu percebo aqui na visão que Deus deu é que, sabe, o que torna essa visão poderosa é que ela não é somente uma imagem do futuro. Ela é uma energia, ela é uma paixão que provoca, né, no fundo do coração. Sabe, primeira coisa que eu olho aqui é que Abraão, ele recebe de Deus. Mas a segunda coisa que eu percebo é que Abraão, ele tem uma paixão. Visão é algo que vai dar na gente paixão. Paixão por vidas. Paixão por almas. Paixão por casas serem transformadas. Tem gente que nunca vai entrar aqui nessa igreja, nesse prédio. Mas se você convidar ele para a sua célula, na sua casa, ele vai. Por isso que a visão dessa igreja tem que ser cada casa uma célula. Cada casa um pequeno grupo. Cada casa um lugar de gente sendo transformada. Pastor, mas todas as casas da igreja tem que ter um pequeno grupo. Ah, não podemos fazer um rodízio. Não, é toda casa ser um pequeno grupo. Você tem a oportunidade de sua casa ser um lugar onde vai ter gente sendo salva. É você usar o seu sofá para fazer a colheita para Jesus. É usar a sala da sua casa para lugar de libertação, cura, restauração. É você entender que Deus te deu um privilégio de você abrir a sua casa para pessoas serem transformadas. Ah, você está preocupado, porque tem muita gente que faz essa crítica, né? A igreja em célula. Está preocupado com o número? Não, irmão. Eu não estou preocupado com o número, até porque se Deus não gostasse de números, não teria um livro na Bíblia chamado de Números. Deus, ele se interessa por números, sim. Mas a minha preocupação é glorificar a Deus. João capítulo 15 diz que o Pai será glorificado se nós darmos muitos frutos. Quando eu multiplico, eu estou glorificando a Deus. Quando eu abro mais célula, eu estou glorificando a Deus. Porque uma liderança de uma célula é uma coisa espiritual. Liderar a célula não é cargo. Não é porque eu vou para a igreja para alguém me eleger para ser líder de célula. Não, liderar a célula não é cargo, é encargo. Eu entendi que eu sou embaixador do rei. E por isso eu lidero uma célula. Eu entendi que o privilégio de mudar a vida das pessoas, por isso a minha casa abre uma célula. Eu lidero uma célula desde 2016. A igreja já tem mais de 100 células, mas eu continuo liderando. Sabe por quê? Porque eu não quero falar para as pessoas fazerem uma célula. Eu quero dar o exemplo. Porque célula não é um programa. Célula é um estilo de ser igreja. É o jeito nosso de ser. Por isso, tem que ter paixão, irmão. Sabe por que tem gente que sai da igreja? Porque não foi apaixonado pela visão. Por isso que tem gente que sai. Por isso que tem gente que chega aqui e fala assim: pô, vem pra cá, aí vai ficar aqui. Mas quando ele vê que o caldo aqui começa a engrossar pro lado dele, e você começa a falar: tem que liderar célula, tem que abrir célula, tem que fazer escola de líder, tem que fazer CCM, tem que estar junto. Aí o cara: pastor, eu vou para aquela igreja lá, que é do chá, e vai para lá. Ele vai para lá. Porque aqui não. Tem que liderar célula mesmo. Eu sou tímido. Eu tenho vergonha. E aí vai. Por quê? Porque ele entendeu que isso é algo que para ele não queima no coração. Mas para você que está liderando célula, isso queima. Terceira e última coisa. Primeiro, a gente ouve e a gente recebe de Deus. Segundo, a visão gera na gente uma paixão que provoca uma energia, algo violento. Mas a terceira e última coisa: todo líder deve assumir a responsabilidade pela visão. Tome posse, irmãos. Deus deu uma visão para essa igreja. Vocês receberam de Deus. Isso produz em você paixão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você precisa tomar posse disso. Isso não é do pastor. Isso é da igreja. Porque um pastor não faz uma igreja. Ele pode ter a visão. Ele pode ter a paixão. Mas se você não colocar a mão no arado junto, não vai. Então, de quem é a responsabilidade?
para que isso ali se torne realidade. De quem? Vamos? Vamos, gente? É? Nossa. É minha, é sua. Então vira para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que você ama quando o pastor pede para fazer isso. Vira assim, ó. A responsabilidade é sua. Deus deu uma visão para essa igreja. Deus deu uma visão para essa igreja. Deus deu uma visão para essa igreja e vocês receberam essa visão de Deus. Você tem dúvida disso? Você tem dúvida que essa visão é de Deus? Se você tem dúvida, chega para o pastor e fala assim: pastor, cara, eu tenho dúvida. Eu acho que esse negócio de casa, pequeno grupo, isso não está na Bíblia não, pastor. Eu não concordo com isso não. Abre o seu coração para o seu pastor. Mas se você tem entendimento que vocês receberam essa visão, e essa é a visão de Deus para essa igreja, gera paixão. Vocês têm que ser apaixonados. Porque na atividade está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Na atividade está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Você é uma filha de Deus. Existe o evangelho em você e isso precisa se manifestar. Você precisa pregar o evangelho. Terceira e última coisa. A responsabilidade é sua. Se você não fizer, alguém vai fazer, mas Deus vai te cobrar. Tem uma peça antiga chamada Mãos Vazias. Alguém lembra dessa peça? Obrigado. Eu não sou tão antigo assim. E a ideia da peça era o que um dia Jesus volta e aí ele começa a chamar a gente para a gente apresentar-se diante dele. E aí chega um indivíduo e não tinha nada nas mãos. Deus não quer as suas baquetas de bateria. Deus não quer o seu baixo. Deus não quer o seu teclado. Deus, Ele quer que você gere vidas. Pessoas sendo salvas e redimidas. Triste será se a gente chegar naquele grande dia e a gente apresentar para Jesus as nossas desculpas. Por que você não fez? E aí talvez você vai falar assim: eu não tive tempo. Eu era tímido, tinha vergonha. Triste, mais triste vai ser a palavra de Jesus: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe, irmãos, não basta só estar na igreja. Não basta só estar na igreja e cantar, tocar, dar o dízimo, orar, ler a Bíblia. A gente pode fazer tudo isso e não ser salvo. Porque a única característica de um salvo é que ele produz outro salvo. Quem não é salvo não produz nada. É um galho seco. Então a maior necessidade que a gente precisa não é ter membros de igreja. Porque tem muita igreja que está cheia de gente, mas vazia. A maior necessidade que a gente precisa é ter discípulos de Jesus, apaixonados por uma visão de transformar suas cidades. Essa manhã eu queria fazer um desafio para você. Essa manhã eu queria orar para que essa visão que vocês declaram aqui, que vocês têm como a visão da igreja, eu queria que nessa manhã
você fizesse um compromisso, não comigo, porque eu vou embora. Amanhã cedo eu estou indo embora para Guarapari. Mas eu queria que você fizesse um compromisso com Deus, de que a visão que Deus deu para essa igreja, ela vai ser a sua visão, e por ela você vai gastar a sua vida, por ela você vai dar a sua vida. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas não tem nenhum outro objetivo na nossa vida, a não ser fazer Jesus ser coroado. Não sei se você já leu a história, mas a gente tem a história dos moravianos. Quem foram os moravianos? Os moravianos eram grupos de missionários que eles se vendiam como escravos. Eles se vendiam. Eles se colocavam como escravos para poder pregar o evangelho. A gente só está aqui hoje na atividade porque teve missionário que deu a vida para que o evangelho chegasse aqui hoje. A gente tem um monte de crente Nutella hoje. Se chove, eu não vou para a célula. Se venta, eu não vou para a igreja. Se está calor, eu não vou para a igreja. Se tem um Covid, qual é a sua desculpa, irmão? Se na atividade precisasse de você, se você fosse o último crente dessa cidade, o que seria do evangelho? Pararia? Ou você seria a resposta por uma mãe que está chorando nessa hora aqui, há 10 horas e 25 minutos, porque o filho não chegou em casa ainda desde sexta-feira à noite, porque ele está no bar bebendo, usando droga? Ou pelo pai que não sabe aonde a filha está? Ou pela esposa que o seu marido está traindo ela, está tendo um caso? Você é a resposta, irmão, para mudar essa cidade. Tem duas opções para a gente. A gente entende e se posiciona e fala assim: essa responsabilidade é minha. Ou a gente continua fingindo que está tudo certo, que o problema não é nosso, que a droga vai continuar crescendo em atividade, que a prostituição, o alcoolismo vai continuar crescendo em atividade, e a gente só vai chorar quando um dos nossos filhos for o próximo a ser cometido por essa desgraça. Então essa manhã eu quero te desafiar a você falar assim: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, usa a minha casa, usa o meu tempo, o meu talento. Você entende isso que eu estou falando? Se você entende e você deseja se posicionar diante de Deus, eu quero fazer uma oração pela sua vida. E eu queria te pedir uma coisa: se você quiser e puder, fique de pé onde você está. E eu queria orar por você.
Senhor, nós te adoramos. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor nos encontrou no lamaçal do pecado. O Senhor nos deu novas vestes. O Senhor colocou sandálias, colocou um anel em nosso dedo. O Senhor nos deu a oportunidade de ser chamados de teus filhos. Eu oro por essa igreja aqui, Pai. Essa manhã, dia da visão, eu oro para que realmente haja um encargo, uma responsabilidade, um compromisso no coração deles, de ganhar essa cidade para o Senhor, de que cada casa vai assumir o compromisso de ser um lugar de salvação. Aonde tem reinado o pecado, vai superabundar a tua graça, Deus. Aonde tem jovens, adolescentes sendo presos pela bebida, pela droga, pela prostituição, pela idolatria, pela imoralidade, a gente ora aqui agora para que uma onda de salvação tome conta dessa cidade. Que Natividade venha ter um tempo de avivamento. Abençoa as igrejas evangélicas dessa cidade, Pai. Desperta essas igrejas, Deus, desperta os pastores, para que a realidade dessa cidade venha a ser realmente diferente. Pai, a gente ora, Pai, para que o Senhor tire todo o medo, toda a vergonha, todo o pecado que porventura esteja nos aprisionando, nos acovardando, nos prendendo. Eu oro, Pai, para que essa igreja venha ser cheia do Teu poder. Que as pessoas ao entrarem aqui, elas sejam curadas. As pessoas ao entrarem aqui, elas sejam libertas. As pessoas ao entrarem aqui, elas sejam salvas pelo poder de Jesus Cristo, Pai. Eu oro pelos pequenos grupos. Eu oro para que cada pequeno grupo tenha salvação. Que o Senhor comece a dar ao Pai experiências de cura, de libertação nos pequenos grupos. Ó Pai, que os pequenos grupos, ó Pai, venham ser um lugar de avivamento em nome de Jesus. As portas do inferno, elas não irão resistir, porque a comunidade batista irá avançar. Nada vai parar essa igreja, porque essa igreja pertence a Jesus Cristo, o dono e Senhor dessa igreja. Em nome de Jesus, amém e amém.